Agora na Jovem Pan Marília, Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Começa agora o programa Vida em Condomínio, uma iniciativa do Grupo MC3 e da Jovem Pan Marília. E hoje estamos aqui com o Rodrigo e o Giroto. Bom dia para vocês. Bom dia. E vamos falar Feliz sobre... sábado a todos. Exato. Vamos falar sobre o boom das compras online e o desafio que os condôminos, os síndicos e os porteiros têm com as encomendas em condomínios. E a gente viu que com o crescimento, com a pandemia, houve o crescimento, né, dessa compra online. Porém, o e-commerce brasileiro deve faturar aproximadamente 260 bilhões em 2026, um crescimento de cerca de 10% em relação a 2025, o que traz um grande desafio para os síndicos e para as portarias no recebimento dessas encomendas que movimentaram, no ano de 2025, 240 bilhões de reais. O volume de encomendas é impressionante, a gente tem sentido na pele isso, por isso é importante a gente tratar esse assunto e tentar trazer aí para o nosso ouvinte o que pode ser feito ali dentro do seu condomínio. Você faz compra online, Giroto? Muito pouco. Mas as pessoas que eu convivo fazem bastante, por mim, inclusive por mim. A gente não imagina que seja tão expressivo assim, né? A ponto de mudar a rotina de um condomínio. Mas dependendo do tamanho do condomínio e a hora que você põe a somatória das pessoas, e eu estava pensando aqui também em silêncio, na estratégia de defesa do comércio tradicional também, né? Que acaba passando por aí. Lojas de roupa, por exemplo, que estão cada vez mais adotando as sacolas, uma forma de fazer um enfrentamento também ao e-commerce. E tudo isso passa pela mesma portaria, passa pelo mesmo setor dos condomínios, né? E até tem uma justificativa por que você não faz, porque 60% das compras online são feitas por mulheres. Então é um público masculino e tem ali os seus 40%, mas a maioria feita por mulheres de 35 a 44 anos, um público muito, muito forte nos condomínios. Então, sem querer ser cancelado e já sendo, nós temos que fazer um trabalho mais intenso junto às mulheres de economia inteligente e defender, né, a nossa economia local, através, aí já é uma outra discussão que não passa pelo Vida em Condomínio, mas passa também, né, que é da gente ter, o consumidor, é claro que ele quer qualidade e preço, né, mas na medida do possível ele priorizar o seu comércio local mais próximo, porque esse eletrônico gera emprego e receita lá na sua origem, que às vezes até num outro país, num outro continente, e não na nossa região. Mas é um debate mais complexo para a gente fazer mais para frente. Eu não sabia que as mulheres, 60-40? 60-40. As mulheres junto ao e-commerce, né? E no estado de São Paulo, que é onde nós estamos, e a gente atua na nossa maioria aqui, né, dentro da nossa atividade em São Paulo, 32% das compras são feitas online. E de repente a gente tem também essa inteligência de divulgar mais o e-commerce nosso, né? Porque pode fazer com o conforto do e-commerce, mas em instituições que potencializem, fomente o nosso próprio comércio, né? Sim. Dentro da estrutura do e-commerce, porque não é impeditivo, né? E o e-commerce veio para ficar. E eu acho importante a gente saber que as compras estão sendo feitas, a gente até brincou um pouco antes de começar, que até compras de mercado a gente hoje faz online. Por exemplo, compra de açúcar, compra de sei lá, de coisas do dia a dia. Eu acho que aí é mais quando a gente fala em condomínio, você viu, eu citei as sacolas, né, as lojas de roupa fazem a sacola para o cliente, ele experimenta no conforto do lar e depois devolve a sacola daquilo que ele não vai adquirir. Quando a gente fala nos supermercados, normalmente são os próprios supermercados da cidade com a facilidade da entrega, né, no home, né? Os supermercados tradicionais de Marília, levando até a casa dos consumidores aquele produto, ao invés do consumidor ter que buscar, né? Então, quer dizer, é uma venda, não é um e-commerce, mas dentro de empresas da própria cidade, que é o que eu defendo. Né? Os hábitos de consumo mudaram, né? A pandemia fez com que o hábito fosse alterado, né? Então as pessoas se acostumaram a fazer as compras online de itens que antigamente não se faziam, né? Eu mesmo, às vezes, preciso de um produto de hidráulica, e eu peço pela internet. Acabo não indo numa loja de hidráulica, porque eu sei que é um produto comum, que tem uma referência, que comprando o modelo certo vai se adaptar, né? Um reparo de uma torneira, alguma coisa assim. Então, quer dizer... E falando especificamente dos condomínios, eu já vi sofá sendo entregue, né, no condomínio.
E aí, sofá, a gente fala de algo volume grande, né? E aí a gente parte até para a questão de arquitetura dos condomínios que se alteraram, né? As incorporadoras agora fazem espaços exclusivos para e-commerce, para entrega de encomendas e espaços mais vantajosos, né? Maiores, porque hoje em dia os volumes são grandes. E é importante a gente dizer que isso tudo vai de encontro com tudo que está acontecendo no nosso país. Por exemplo, quando a gente fala da NR01, que fala sobre a situação que o funcionário está trabalhando no ambiente de trabalho dele, a gente vai para aquelas portarias antigas onde o porteiro às vezes não consegue entrar na guarita de tanta encomenda que tem Entulhado ali. Entulhado. Então, precisa ter um olhar para isso. Os condôminos têm que entender que é uma demanda de todos, porque eles fazem essa compra online, essa compra precisa ser recebida por alguém no condomínio, ela precisa estar armazenada de forma segura em algum lugar, de modo que ninguém pegue de forma equivocada, né, ou até de forma intencional. Então tem que ter quem recebe, o lugar para se guardar, tem que ter ali uma estrutura mínima de segurança com câmera e tudo mais, ou até mesmo uma pessoa para colocar, para entregar isso. E um sistema que faça essa logística, recebi e entreguei. Gerenciamento. Exatamente. Todo esse procedimento de recebimento e de entrega para o condômino. Então, a hora que a gente olha o cenário do condomínio, a gente vê que não é uma coisa tão simples você receber uma encomenda de alguém. E tem muitos condomínios, por questão de segurança, não deixam entrar as encomendas dentro do condomínio, para a pessoa entregar lá na porta. Às vezes o condomínio não tá. Às vezes é um lugar que o condomínio não pode ter, porque o Mercado Livre... Sai do controle, O Mercado Livre entrega até de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Então não dá para se ficar entrando dentro do condomínio, sai do controle e a pessoa não vai receber encomenda às 3 da manhã. Eles jogam com raiva também? Se eventualmente não atender, eles jogam por cima do... Não. Acho que isso é vídeo que a Porque gente na vê chácara já internet. aconteceu. Mas Não, a na gente chácara vê já uns vídeos aconteceu. assim, Já aconteceu? Demorou para atender, Tchau, jogou fui. por cima do portão Mas e foi embora. dependendo da pessoa que entrega, tem situações sim. A gente Existem percebe que eles não têm situações. muita paciência, né? Eles costumam ligar, se ninguém atende, eles ligam no celular, né, do comprador para tentar de qualquer forma liquidar aquela entrega. Sim, pra não ter a domingo, volta, né? Pra ter a feriado, despesa da sábado, volta. domingo, feriado, de noite, de manhã. Eu não sabia de madrugada também. Também. Eu assustei até, um dia eu fui pegar uma encomenda onde eu moro, e aí eu falei, nossa, não chegou, era uma coisa que eu queria para aquele dia de manhã, no outro dia de manhã, e fui buscar, não tinha chegado. Aí a colaboradora que trabalha no condomínio, ela falou para mim, o Mercado Livre pode entregar de madrugada, às vezes eu já vi acontecer, eu falei, nossa. Aí eu fui no outro dia de manhã, mas realmente a pessoa não tinha feito a entrega. Não, quando a gente para imaginar, a gente não imagina o que tem dentro também. Sim. O porteiro ali Não tem não nem vai ideia. saber. Pode ter produto inflamável, pode ter produto químico, pode ter produto tóxico, pode Sim. ter uma inflamável, pode ter uma série de Sim. situações ali. E a hora que você começa a armazenar com outros tipos de produtos, que pode acontecer ali Com naquele... certeza. Que A é, gente- que é normalmente, quando tem o porteiro presencial, é o habitat do porteiro ali muitas vezes, né? Exato. E na verdade o que a gente viu, tá ficando cada vez mais claro, é que existia uma função de portaria, ela foi ficando obsoleta ao longo do tempo, Com a alterando para uma portaria remota, alterando para outros formatos. E aí, com o crescimento das compras do e-commerce, a gente vê a necessidade, muitas vezes, de existir um colaborador para recebimentos de encomendas, para fazer esse controle de logística. Então, a gente vê a função do colaborador mudando ao longo do tempo e também tecnologias trazendo essa segurança. Condomínios que são menores ou que conseguem adquirir tecnologias nesse sentido, não precisam de um operador. Mas dependendo do custo, é possível você ter um colaborador lá, vai sair meio que o mesmo valor. A gente fala, por exemplo, dos armários inteligentes, são os lockers, onde coloca a encomenda, ela fica trancada e a pessoa recebe Tem uma senha para ir lá buscar, são lockers rotativos, conforme vai chegando. Dependendo do condomínio, é possível utilizar esse locker. Mas existem condomínios com alto fluxo que você vai precisar de muitos lockers, porque a média, por exemplo, de entregas de alguns condomínios que tem lá 300, 400 casas, é em torno de 500 encomendas dia que chegam naquele lugar. E em épocas de Black Friday, Natal, Dia das Mães, aí a tendência é aumentar muito mais. Dia Porque dos aí as Pais, compras- claro.
Eu falo dos dias de maior venda do mercado. Depende né? da questão da arquitetura, da logística também de cada condomínio, né? Porque você tem condomínios ali que é uma portaria e, por exemplo, 10, 12, 14 torres. Sim. E a estrutura fica nas torres, né, de armazenamento. Aí tem que sair da portaria e tem uma logística para chegar nas torres onde é o acesso aos moradores daquela torre às encomendas, né? Então tem toda uma logística. E chegar de forma segura, né? Você tinha comentado dos mercados, né? A gente percebe que algumas incorporadoras já estão fazendo as entregas dos condomínios com geladeira na portaria, para condicionar entregas de produtos perecíveis que necessitem de refrigeração, né? Então, às vezes um mercado vai fazer uma entrega de produtos perecíveis, né? Uma carne, alguma coisa que precisa ficar refrigerada, nos condomínios já está sendo entregue com geladeira na portaria. Já tem essa estrutura já. Para delivery. E é irreversível, né? Esse movimento é irreversível. E a gente vê que tem um aumento expressivo para esse ano, por isso que a gente achou importante trazer esse assunto em pauta hoje, para que os síndicos olhem para isso de forma estratégica. O que eu tenho que fazer para melhorar a qualidade de vida de repente, do porteiro que está lá, né, no condomínio, nos condomínios onde há porteiro presencial, e se não há porteiro presencial, como eu vou organizar a logística de entregas de forma segura e garantir que os condôminos recebam também isso de forma segura nos seus apartamentos. Que é a ilusão a pessoa achar que todas as encomendas vão ter que ser recebidas pelos condôminos, né? Sim. As pessoas nunca estão em casa grande parte do tempo. Agora, como funciona? A partir do momento que o condomínio recebeu aquela encomenda, aquele produto, ele passa a ser responsável pela guarda? Se acontece alguma coisa, o morador reclama do condomínio, reclama da empresa de e-commerce, a própria empresa de e-commerce, se ela reembolsa o morador, ela pode também colocar no polo passivo o condomínio? Como fica essa questão jurídica? Então, existe muita discussão com relação a isso, porque a partir do momento que se entrega uma encomenda e o porteiro ou o funcionário que está no condomínio recebe isso, fica como responsabilidade do condomínio esse recebimento. Então, o condomínio precisa buscar onde está isso, porque se ele recebeu, o que pode ser feito que até uma orientação que a gente passa para os síndicos, coisas grandes que precisam ser testadas, por exemplo, uma televisão, uma geladeira, um sofá, né, coisas que são de grande volume, que não há possibilidade de ser colocado em nenhum lugar, ou que há possibilidade de colocar, porém, precisa ser verificado de imediato, porque eles pedem para olhar, né, se está funcionando, se está ok. A gente orienta sempre que o condomínio não receba. Então, nesse caso, o condômino precisa se deslocar de onde ele está para receber essas encomendas grandes, principalmente de eletrodomésticos, né, ou itens de casa muito grandes, TV, geladeira, sofá, cama. Então, isso a gente fala para o condomínio não receber. Porém, as encomendas pequenas acaba sendo responsabilidade do condomínio a partir do momento que ele recebe. Agora, se há um locker onde não há passagem do condomínio e está lá guardado no locker, aí já evita um pouco a responsabilidade do condomínio, porque o condomínio já disponibilizou uma ferramenta de forma totalmente digital para que o entregador coloque lá. Então, a responsabilidade do entregador de demonstrar que ele colocou lá. Todas as vezes e já aconteceram inúmeras vezes, de extraviar algum tipo de encomenda, de perder, de sumir, ou até do próprio entregador falar que entregou e não ter feito a entrega. Então, por isso é importante, quando o condomínio recebe isso, ele precisa ter, no mínimo, segurança de depois conseguir demonstrar que eventualmente não foi recebido, ou que a pessoa chegou a assinar, mas não pegou. Então tem que ter câmera, de preferência com gravação de áudio, para que a gente possa também resguardar o condomínio de qualquer problema que ele possa ter. E eu acho que a segurança, ela entra com a tecnologia, né? Câmeras monitorando, né? Preocupação que você disse de ficar na guarda do condomínio. Tendo câmeras, tendo sistemas de gerenciamento disso, né? Os lockers e tudo mais, isso daí acaba minimizando e trazendo mais segurança para os moradores, né? E dependendo também do lugar que a pessoa compra, existe um seguro, né? Uma garantia de recebimento. Se não recebe, os próprios e-commerce devolvem o dinheiro, enfim. Então isso é uma coisa que precisa ser vista, cada caso o seu caso. Não, e é uma coisa até para o consumidor colocar na ponta do lápis ali a hora que está decidindo a sua compra, porque às vezes ele compra
no e-commerce com uma diferença pequena de valor, que, por exemplo, uma loja 100, você compra um eletrodoméstico, ela vai levar até a sua unidade. Então, a entrega dela é até, se você mora num prédio, se mora num condomínio, vai ser até a sua casa e às vezes até te ajuda na instalação ali. Dependendo da forma que você faz a compra, ele vai despejar ali no condomínio, você vai ter que pagar uma outra pessoa para levar uma geladeira, por exemplo. Você não vai conseguir levar. Você vai ter que pagar uma outra pessoa para subir até a sua unidade e eventualmente te ajudar ali na instalação. E se você errar na instalação, você não tem a garantia também, porque tem um outro custo agregado. Então fazer essa conta na ponta do lápis ali, porque às vezes está trocando 6 por 2, né? Sim. E achando que está levando vantagem, né? E a gente observa também que algumas lojas da cidade mudaram, né? A gente tem aí casos de lojas de itens para casa que agora já estão com o seu e-commerce ativo e entregando na cidade, sem cobrar frete, para tentar bater de frente com esses e-commerce. Uma reação, né? É uma reação. Então a gente vê essa movimentação forte de lojas de Marília entrando no mercado do e-commerce. Deixa eu só refazer meu raciocínio. Por exemplo, você não via antigamente uma geladeira, um fogão parado na portaria. Porque era natural a empresa entregar até a sua casa, Sim. até a sua unidade, seu lar. Hoje você vê. Porque ela chega, despeja ali e fala, se vira. Então, mas na verdade Não a faz portaria parte. não recebe. Ele devolve. Se o condomínio não tá tiver lá, ali? esse tipo de entrega, normalmente as portarias não recebem. Justamente porque existe uma logística a ser feita até o apartamento que alguém vai ter que parar para fazer. Vai então, o quê? Até um forno micro-ondas, aceita? Vai pelo tamanho, pelo porte. É algo que seja fácil de você pegar e levar. Você mesmo pegar e levar. Mas coisas... eletrodomésticos são coisas que a gente pede para não receber. Então, mas às vezes você naquela não vai no ver. Jeitinho, fala, não, eu tô chegando, você que acaba recebendo, aí fica aquele trambolho ali, né? Exatamente, mas isso acontece. Essa isso é a aí orientação que a administradora passa, né? Mas aí é aquela história, né? De repente conversa com o porteiro, chegou mais recebe cedo aí pra mim, depois eu chego e... Ou chegou mais cedo ou chegou mais tarde, porque a logística deles também, ela oscila. Sim. Né? Tanto que eles colocam até tal hora, né? Eles não falam a hora precisa que vai entregar, né? Sim. E aí e dessa hoje, para vocês terem ideia, hoje existem condomínios como a tendência são condomínios de altas quantidades de pessoas, muitas unidades, tem condomínios criando o seu próprio espaço de entrega de encomenda. Então, no meu prédio tem uma sala de jantar que tá na portaria faz 6 meses. A sala de jantar foi entregue e ninguém tirou, tá lá até hoje. Tô brincando. Né? Uma mesa de jantar na já portaria. Vamos causar polêmica 6 do dia meses aqui. aguardando, não tô brincando. Mas realmente, né, muda uma coisa que 10 anos atrás, porque o e-commerce ele começa com pequenos objetos, ele começa com alimentação, né? A venda pelo digital, ela começa com CDs na época, né? Com livros, né? Exato. Depois ela vai expandindo, né? Então 10 anos atrás era impensável, você não tinha nada disso. Eu né? acho que o que acelerou isso foi a pandemia. A pandemia acelerou. A pandemia acabou. acelerou, depois ela teve assim, um período que as pessoas acho que elas queriam estar nos lugares, ir, conhecer, ver. E aí, como a gente trabalha com o dia inteiro correndo atrás da vida, a gente acredita que nesse momento, os últimos 3 anos, voltou-se a comprar muito e a tendência tem sido cada vez maior desse aumento. E eu assustei quando eu fui no setor de entrega do condomínio pós Black Friday. Impressionante a quantidade de encomendas que tinha. Importante as pessoas também saberem, condôminos que estão nos ouvindo, as pessoas que fazem compra online, o condomínio tem a preocupação de procurar um lugar para colocar, se organizar para fazer uma entrega segura. Porém, o condômino também tem que ter a responsabilidade de buscar isso quanto antes, porque toda aquela logística, aquele espaço é compartilhado. Então a pessoa não dá para deixar uma encomenda um mês lá esperando, às vezes uma encomenda grande. E a gente até pede a conscientização das pessoas em períodos de maior índice de compras, para que eles verifiquem se já recebeu, para que eles possam agilizar ali a retirada desses itens. Porque senão vai ficando cada vez mais insustentável, o espaço tem que ficar cada vez maior. Daqui a pouco o salão de festas não é suficiente para as encomendas do condomínio. Então fica a dica aí para que as pessoas pensem nisso quando elas fazem a compra, para agilizar também a retirada disso lá, por ser um espaço rotativo, né? E outro cuidado é em relação à questão da segurança também, né? Não deixar isso afetar a questão da segurança
porque às vezes para facilitar deixa o entregador ter acesso ao condomínio, e aí quem faz esse controle depois em outras tarefas não consegue mais controlar quem está lá dentro, o que aconteceu, né? Onde ele foi, o que ele fez, se realmente foi só entregar, se fez mais alguma coisa dentro do condomínio, né? Eu acho que o Locker é uma saída bacana e é importante a gente ressaltar. O Grupo MC3 oferece essa tecnologia para condomínios. Nós comercializamos e, dependendo de alguns casos, o condomínio está pronto para receber um locker. Ou muitas vezes uma simples adequação de portaria é suficiente para receber um locker. Até o próprio aplicativo que a gente utiliza, existe uma ferramenta de encomendas para essa gestão de encomendas, se eventualmente o locker não for algo que atenda o condomínio. Então é importante que o condomínio olhe para isso, que o síndico olhe para isso, entenda que isso é um caminho sem volta e consiga buscar a melhor solução ali para o seu condomínio, e a gente pode auxiliar dando ali as sugestões dentro do nosso dia a dia. O locker é a questão do espaço físico, de ganho, né? Porque, por exemplo, se você tem 100 unidades naquele condomínio, ao invés de você ter um arquivo para cada uma das 100 unidades, cada um com a sua chave específica, você tem um número menor e com segredos momentâneos, né? Sim. Que a pessoa recebe, é depositado, a pessoa só tem a senha para ir lá abrir e retirar. Isso. E aí o mesmo compartimento pode ser usado pelos 100, né? Por todos, exatamente. E aí tem a questão da comporta também, para evitar o acesso, né? Para ter uma segurança para a entrega desse produto. Normalmente, né? Ele fica entre a primeira entrada e a segunda. Porque aí a segunda entrada é uma barreira para entrar no condomínio e o locker fica ali. E aí livra a responsabilidade do condomínio também, porque é do entregador direto entregador direto com a empresa do armário, né? Que está disponibilizando essa ferramenta. Então, se deu algum problema, o condomínio não tem nada a ver com aquilo, porque ele nem participou, ele só deu acesso ao locker, né? Aí a própria empresa que faz a disponibilização do locker vai ter que analisar o que aconteceu, porque eles têm ferramentas digitais para identificar. Se foi feita a entrega, quando foi feita, tem câmera, tem QR Code, tem tudo. Quer dizer, uma tecnologia específica para esse problema. Né? Exatamente. Muito bem. É isso aí. Hoje, muito rápido o nosso assunto para vocês acompanharem aí o que vem para o ano de 2026, que aliás está no meio do ano já, né? Já estamos no meio do ano. Já estamos partindo pro final do ano. E os Por enquanto ainda estamos subindo a ladeira, né? Daqui a pouco a gente vai trazer novidade. Nossa equipe está na ExpoSec, que é a maior feira de segurança do nosso país, e vai trazer novidades para vocês no nosso próximo Vida em Condomínios. Obrigada, Giroto. Obrigada, Rodrigo. E o pessoal mandando muito, viu? Seja pelas redes sociais da MC3, vamos reforçar as redes sociais, o pessoal mandando sugestões de assuntos para nós. Isso é legal. Ou seja, pela jovempanjornalismo@panmarília.com.br ou no Instagram Grupo MC3.marília. Sugestões, aquele assunto de aquariofilia que você pediu, um dia vai entrar na pauta. Né? Obrigada a todos e até a próxima. Você ouviu na Jovem Pan Marília Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Realização MC3 Gestão de Condomínios e Jovem Pan Marília.